Nós vamos continuar no Sermão do Monte, né? Já tem feito isso, não precisa nem dizer mais, né? Todas as reuniões estamos aqui acompanhando o Sermão do Monte, e nós chegamos num ponto aqui agora que é muito controverso, né, entre os cristãos, que é quando o Senhor Jesus vai falar a respeito do divórcio. E na realidade a gente às vezes tenta pular esses assuntos difíceis e polêmicos, né? Mas a gente tem que pensar uma coisa, irmãos. Foi Jesus quem disse, está na palavra de Deus, e é tão importante quanto qualquer porção da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus, tá certo? Então nós temos que encarar, temos que enfrentar esses assuntos, ainda que esses assuntos, muitas das vezes, assim como várias outras partes da palavra de Deus, eles nos confrontem. E às vezes eles vêm realmente contra a nossa própria situação. Mas é a palavra do Senhor e nós precisamos compreendê-la. E ainda que não a compreendamos na sua plenitude, precisamos pedir a graça ao Senhor para que a gente entenda aquilo que o Senhor, né, está dizendo na palavra. Então vamos abrir lá em Mateus 5. E nós estamos então no versículo 31. E antes de começarmos a leitura e a meditação nessa porção, o que eu vou falar aqui, eu quero dizer para vocês que eu estou falando de mim mesmo, no sentido de que eu sou responsável por aquilo que estou falando. E estou falando em meu próprio nome, não representando qualquer grupo de irmãos, qualquer comunidade, mesmo os irmãos aqui aos quais eu me reúno. Eu não estou falando em nome dos irmãos. Então, o que eu vou falar é uma opinião minha, pessoal, né? Assim como eu entendo. Vou falar apenas baseado no meu entendimento e na minha consciência diante de Deus, né? E é um assunto, como eu disse, extremamente polêmico. Então, também você pode ficar muito à vontade para discordar do que eu vou dizer. Mas eu queria que você considerasse o que eu vou dizer, né? E é claro que, à medida que a gente encarar mesmo essas passagens da palavra de Deus que são polêmicas, e se você for numa livraria chamada evangélica, por exemplo, e você olhar os livros que falam a respeito, né, do casamento e que abordam este assunto do divórcio, você vai ver que tem as mais diversas linhas de pensamento. Tem os contra, os a favor, os que dizem que pode ser só assim, os que dizem que pode ser assado. Então tem várias linhas. Mas não é porque existe muita confusão que a gente não deva buscar diante do Senhor uma clareza, ainda que seja apenas para cunho íntimo e pessoal com relação ao assunto. Alguns assuntos nós nunca vamos buscar esse entendimento, essa clareza, porque às vezes eles não nos tocam, eles não nos importam, às vezes, na nossa vida prática. Mas outros, eles podem ser assuntos que nos interessam bastante. E nesse caso, né, se os assuntos nos interessam bastante, tem a ver com o nosso cotidiano, com a nossa vida, com a vida de equilíbrio, com o meu caminhar na fé em Jesus, eu deveria ter a honestidade de ir e encarar o assunto com toda tranquilidade diante de Deus, né? E nessas questões como essa de hoje que nós vamos ler, uma das formas que eu acho muito importante é que a gente leia a palavra do Senhor sem qualquer preconceito. Ou seja, às vezes a gente já formou um conceito na nossa mente, ou às vezes nós gostaríamos que tal coisa fosse de um jeito porque nos agrada,
e nós ficamos com aquilo e lemos a palavra, lemos a Bíblia apenas para justificar a nossa forma de entender as coisas. Mas muitas vezes, nós estamos simplesmente justificando uma forma de pensar, mas não é aquilo exatamente que a palavra de Deus diz. Então, em todos os assuntos, não só nesse, a gente deve ter assim a honestidade de ler com toda a tranquilidade e sem estar com um conceito já pré-definido na nossa mente, no nosso coração, Então, vamos em frente aqui. Nós vamos estar falando, porque ele está o pessoal está gravando ali atrás. Então eu vou falar, e vou tentar ser bastante breve, porque eu acho que não dá para ficar falando muita. Não é prudente, talvez, ficar falando tanto e querer devagar no assunto, Nós vamos ser bastante objetivos nisso. E depois, se tiver alguma dúvida, discordância, a gente fica aberto aí, para manifestações aqui de vocês, perguntas, dúvidas, mas talvez seja mais produtivo que eu comente o que eu quero comentar, sem ser interrompido, e depois então a gente dá uma parada, tá ok? Então vamos ler. Eu vou ler versículo 31 e 32 do capítulo 5 de Mateus, Jesus falando no Sermão do Monte. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em casos de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Então é assim que Jesus coloca esse texto. Nós já vimos o seguinte: quando o Senhor Jesus está falando aqui no Sermão do Monte, nessa parte que nós temos visto, existe sempre o seguinte, o Senhor falando, ouviste que foi dito pelos antigos. E nós já comentamos que, na realidade, o Senhor estava se contrapondo, não à lei de Moisés, mas à interpretação dos escribas e dos fariseus. Os escribas e os fariseus tinham uma forma de interpretar a lei de maneira que pudesse justificar suas próprias práticas. E mais do que isso, aquela forma deles se relacionarem com a lei era algo apenas exterior, mecânico. Era algo que não trazia nenhuma vida e que não estava preocupada com a vida. Mas era uma forma simplesmente externa, onde eles estavam preocupados com a aparência, com aquilo que o homem achava e queria se justificar. Eles queriam o tempo inteiro se justificar diante dos homens. Então o Senhor Jesus veio estabelecer algumas coisas nesse sentido, mostrando o grande equívoco dos escribas e dos fariseus. E o Senhor estava instruindo os seus discípulos, mostrando que o que importava, e o que os discípulos deveriam estar preocupados eram com o espírito da lei e não com a letra da lei. E Paulo lá na frente vai dizer isso, olha, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Então nós já vimos isso. E esse assunto aqui do divórcio, o Senhor está falando também relacionado dessa mesma forma. Por quê? Porque os escribas e fariseus, eles tinham a sua própria interpretação da lei no que se refere ao divórcio. Só que era uma interpretação equivocada. E o Senhor agora vai trazer à luz esse assunto. Da mesma forma que o Senhor estava falando dos outros assuntos, usando o exemplo de outros assuntos, aqui o Senhor também traz isso. É a mesma maneira, olha, ouviste que foi dito pelos antigos, também foi dito, ouviste que foi dito. Aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Como é que era lá na lei de Moisés, Talvez seja bom a gente ver assim, como é que estava dito lá na lei de Moisés. Então a gente voltar para cá para ver o que o Senhor está dizendo aqui no Sermão do Monte, também
Vamos ver o que o Senhor diz em outro lugar que Mateus registrou, que é no Mateus 19, e também depois Paulo, o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 7. Mas vamos dar uma olhadinha, o que ficou registrado na lei, o que Moisés falou, né? Está em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. É importante quem tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, para não perder o raciocínio, né? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou por si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido, que a despediu, não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então olha só esse primeiro versículo, né? Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos. Tem alguma outra tradução aí? Como é que diz a outra aí? Versículo 1, leia aí. Se um homem casasse com uma mulher e depois não a quiser, mas por encontrar nela algo que ele reprova, aqui está reprova. Isso. Que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Tem várias traduções, né? O motivo aí está dizendo, olha, outra tradução aqui, ó, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela achar coisa feia, outras coisa vergonhosa, indecente, tem várias traduções. E aí o ponto que chegou foi o seguinte, o que seria uma coisa vergonhosa, coisa indecente, ou que não achasse graça aos olhos do homem? E aí eles começaram, né? Chegou-se a época de Jesus, até a época de Jesus havia várias controvérsias. E nessa aí, então, as pessoas achavam desculpas muito simples para simplesmente fazer o divórcio. E chegou a época exata de Jesus, tinha duas escolas rabínicas, né? Que uma, que era de um rabino chamado Halel, que ele era o seguinte, olha, qualquer motivo significa qualquer motivo. Eu não achei minha mulher que cortou o cabelo e não ficou bonito, né? Então era um motivo. Ela usou uma roupa que eu não gostei, então era um motivo. Ela, poxa, ficou com humor ruim hoje, era um motivo, qualquer motivo, né? E tinha uma outra escola que era bastante conservadora, que dizia que era só por causa das relações sexuais ilícitas, de Shammai, né? Então tem na tradição, na história, tem esse fato. Mas ali então havia essa grande discussões, e eles chegaram para o Senhor com esse ponto. O que eles ensinavam? Era que, por qualquer motivo, essa era a maior prática em Israel na época de Jesus, que você podia dar carta de divórcio. E numa sociedade, né, naquele momento de Jesus, inteiramente machista, né? Por exemplo, lembra quando chegaram para Jesus com a mulher adúltera e cada um com a pedra na mão para apedrejá-la? Lembram dessa situação? O que a lei determinava se alguém fosse pego em adultério?
que deveria fazer? Oi? Matava, né? Apedrejava, era algo terrível, né, na lei. E eles levaram, cada um pegaram a pedra e levaram a mulher perante o Senhor Jesus. E queriam provar o Senhor agora, ver o que Jesus ia falar, né, a respeito daquela situação. E nós conhecemos a história, né? O Senhor Jesus falou: quem não tiver pecado, seja o primeiro que atire. Cada um foi deixando a sua pedra e foram embora. E Jesus, depois, cadê seus gatos? Já foram embora. E o Senhor também: eu não te condeno, vá e não peques mais. Mas vocês já observaram uma coisa interessante ali? Por que eles levaram só a mulher para apedrejá-la? Cadê o homem que adulterou com ela? A lei era só para a mulher? Não. Então, a aplicação da lei que os fariseus faziam era uma aplicação que simplesmente vinha sempre, eles encontravam uma forma de justificar os seus próprios atos. E naquele momento, né, que Jesus, né, viveu e que Jesus deu essa palavra no Sermão do Monte, era um momento de uma sociedade extremamente complicada, né, com relação ao valor da mulher, o que representava a mulher. E o Senhor, nessa palavra aqui, o Senhor já coloca as coisas no devido lugar, né? Mas o que nos ajuda a entender, então olha só, voltando aqui, que a lei de Moisés disse, está escrito lá, né? E chegou a esse ponto porque não ficou claro, e a tradição e a própria palavra, né, dizia o seguinte: se tem algum mandamento, alguma lei, ou por exemplo, quando tinha algum litígio entre as pessoas, eles deveriam procurar os anciãos da cidade e buscar o entendimento deles. E naquele tempo, então, os anciãos e os fariseus e os escribas, eles davam a opinião deles: olha, tem que fazer tal coisa, pode fazer tal coisa baseado nisso, né? Então era sempre o entendimento deles. E o Senhor vem mostrar que grande engano eles estavam incorrendo. Mas, para a gente entender aqui um pouquinho, vamos ver o que o Senhor falou lá em Mateus, ficou registrado em Mateus 19 sobre o assunto. Dá mais clareza de contexto para a gente do que simplesmente nós lermos aqui em Mateus capítulo 5. Tem alguns detalhes a mais. Olha só, versículo 3 do capítulo 19 de Mateus. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam perguntando. Então olha só, era o tempo inteiro, os fariseus queriam experimentar o Senhor, eles não queriam saber o que o Senhor tinha a dizer e instruir sobre o assunto, mas eles queriam experimentar, colocar o Senhor à prova. E eles fazem uma pergunta: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles já tinham por certo o seguinte: repudiar a mulher era normal. Mas eles ainda insistiram agora, o ponto, a ênfase deles era no qualquer motivo. Por qualquer motivo. Aquela parte lá, né, da lei, o entendimento deles era o seguinte: é qualquer motivo. Qualquer motivo era qualquer motivo. E os fariseus, eles eram assim, né, a história, né, conta. Os fariseus, na época do Senhor Jesus, eles eram bastante arrogantes, né, espirituais, nós já vimos isso. Com todo, era igual aquele fariseu e aquele publicano que entraram lá no templo, né? O fariseu dizia de si para si mesmo, né? Olha, eu não sou como os demais pecadores, etc. Mas eles se vangloriavam nessa questão também do casamento, porque eles não eram poligâmicos, eles não tinham mais de uma mulher. Isso no Antigo Testamento era permitido, né? Davi teve mais de uma mulher, de uma esposa, né? Várias pessoas tiveram mais de uma esposa. Mas eles se vangloriavam de: não, nós temos só uma esposa. Mas qual era a prática deles? Era o seguinte: ele só tinha uma esposa, mas de cada vez, porque ele não gostava da mulher por algum motivo, divorciava e contraria novas núpcias, divorciava e contraria novas núpcias. Era essa prática, né, assim.
Então, o tempo inteiro eles estavam provando a Jesus. E ele pergunta, é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele, Jesus respondeu, não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que disse, por essa causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separem o homem. Olha a resposta que Jesus deu a eles. O Senhor foi agora enfatizar a seriedade que é o casamento. Eles estavam lá querendo, abordar a questão do sem motivo e querendo se justificar que sem motivo poderiam repudiar. E o Senhor vai antes ainda. O Senhor vai antes da lei mesmo e o Senhor diz, olha, o casamento que foi estabelecido por Deus é para que não haja separação, Ele diz, portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Este é o padrão de Deus. Jesus deu essa primeira resposta, olha, não é para haver separação. Vocês não viram que não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? E que diz, olha, tornar-se-ão os dois uma só carne? Jesus está perguntando para os fariseus, vocês não têm ouvido isto? Não leram isso na lei? E Jesus vai aqui, olha, portanto que Deus ajuntou, não separa o homem. Ou seja, a intenção de Deus e o coração de Deus, na criação foi que homem e mulher se tornassem um só. E que não fosse, por motivo algum, houvesse a quebra desta união. Jesus parou aí, mas eles não estavam satisfeitos. E eles então continuaram, replicaram-lhe. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? E Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eles vêm dizer para Jesus que, olha, Moisés nos mandou. Moisés não mandou, não tem esse mandamento para divorciar na Bíblia. Mas tem uma concessão. Tem uma concessão do divórcio. E é isso que Moisés fez. E por que Moisés fez? Não porque era a intenção original de Deus, mas por causa da dureza do coração. Por causa da dureza do coração, então Moisés concedeu, permitiu, repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. E aí o Senhor Jesus estabelece aqui o espírito da lei, E mais, o Senhor estabelece uma condição. Eu, porém, vos digo, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra comete adultério. O Senhor agora estabeleceu, olha, aquela questão. Primeiro, a questão de repúdio que os fariseus perguntaram para ele, falou, olha, não é essa a intenção de Deus. O casamento é para ser indissolúvel. Deus criou o homem e mulher e os dois se tornaram uma só carne. Esse é o conceito, é o desejo de Deus. Mas por causa da dureza do coração, aconteceu o divórcio. Isso já na lei. E agora ainda o Senhor traz uma clareza e o Senhor estabelece um ponto importante. Porque antes era qualquer motivo. Além da dureza do coração ter feito uma concessão, ainda tinha que o qualquer motivo se tornou qualquer motivo mesmo, que
Aquelas várias traduções nós lemos, né? Que não achar graça aos seus olhos, ou achar alguma coisa feia, ou indecente, ou como fala outras traduções aí, né, que nós lemos, isso se tornou qualquer motivo. E Jesus então fala, não é por qualquer motivo. O Senhor estabeleceu o motivo aqui, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas. Então essa foi a resposta que o Senhor deu, e nessa resposta o Senhor estabeleceu qual é o motivo justo que tal coisa possa acontecer, de conceder. Ainda assim, Jesus está falando, é por causa da dureza do vosso coração. O que quer dizer isso? Que não é da vontade de Deus que aconteça o divórcio. Não é da vontade de Deus que alguém se case e depois se separe. Mas há situações tais em que esse será o remédio. É como que o doente, né, ele precisa ter uma amputação para salvar a sua vida. É mais importante salvar a vida do que ter a pessoa sem ter uma amputação de um pé, de uma perna e morta. É melhor que fique mancando, mas que tenha vida. Então essa é a ideia. O Senhor, na realidade, o tempo inteiro, Ele está preocupando com a vida e não com a letra da lei. O Senhor veio trazer vida e libertação e paz. E é nesse princípio também que Paulo vai falar em 1 Coríntios 7. Antes de lermos lá, deixa eu acabar de ler esses mais 2 versos aqui, né, nessa sequência que nós lemos em Mateus 19, versículo 10. Disseram-lhe os discípulos, quando eles ouviram Jesus falar isso: se é essa a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Eles levaram um susto com Jesus. Porque os discípulos, né, eram homens, aqueles discípulos eram homens, eram varões. E eles levaram um susto quando Jesus falou isso. Então, puxa, se é assim, é melhor não casar. Eles também estavam conformados que por qualquer motivo eles poderiam dispensar as suas mulheres, né? Puxa vida, se eu casar com uma mulher chata, como é que vai ser, né? Eu vou suportar. E aquela mulher rixosa. Mas o inverso vale também, né? O homem, etc, né? Eles levaram um susto, por eles fazem a pergunta, puxa, então é melhor não casar. Jesus, porém, lhes respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Ou seja, o que Jesus está falando aqui é que o normal é que se case. Tá certo? Até Paulo diz que no final dos tempos muitos apostatarão da fé e que alguns vão proibir o quê? Vocês lembram? Então vamos ler lá. Timóteo. Isso. Exatamente. Deixa eu achar aqui. 1 Timóteo 4, a partir do verso 1, olha só. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Versículo 3, que proíbem o casamento. Então, o normal é que o homem e a mulher se casem. Agora, a alguns foi dado o dom de não casar.
Mas não casar não significa viver uma vida com o homem, né? Viver uma vida com uma mulher, com outra. Ele não casou, mas ele vive ali, maritalmente. E a mulher, da mesma maneira. Mas Jesus falou que vivam como eunucos. Alguns nasceram eunucos, Jesus está falando. Há eunucos de nascença. Há outros a quem os homens fizeram tais, né? E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, não literalmente, mas por causa do reino de Deus, eles decidiram viver sem estar casados. Caso de Paulo. Não sei se Paulo não era casado. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Outros dizem que era assim mesmo, né? Era solteiro. Mas quando ele escreveu a carta, parece que ele fala, no momento como estou, né? Parece que ele estava solteiro. Então, a alguns irmãos é dado esse dom. Não tem nenhuma dificuldade de viverem sós. Mas isso é para quem foi dado o dom, né? O normal é que a pessoa se case, tá certo? O que Paulo vai falar também sobre esse assunto? 1 Coríntios 7. Opa, obrigado. Versículo 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se aparte de sua mulher. Então, Paulo está falando no mesmo espírito do Senhor Jesus, está certo? Qual é o normal? O normal é que não tenha o divórcio, que não tenha separação. Esse é o normal. Né? Mas há situações em que é concedido. E o Senhor já estabeleceu essa situação. Né? Mas como uma exceção, como um remédio para salvar a vida, né? Não como uma regra. E aí Paulo então diz agora, aos mais, digo eu, não o Senhor. Aos mais quem? Está dizendo aqui a situação de alguém que creu que estava casado e ele não era cristão, mas ele creu em Jesus. E o seu cônjuge não creu em Jesus. O que fazer então? Paulo diga, aos mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, se a sua esposa, ele creu em Jesus, mas a sua mulher não creu em Jesus, e ela, a mulher, consente em morar com ele, o que ele deve fazer? Não a abandone. Continue. E a mulher que tem marido incrédulo, ela creu em Jesus, mas o marido não, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Agora olha só, preste atenção. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Então, o que Paulo estabelece é que Deus nos tem chamado à paz nessa situação, né, do casamento e da possível separação, aqui nesse caso aqui que ele está citando. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o dom, conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Né? Então Paulo estabelece assim de uma maneira muito direta, muito objetiva, naquilo que ele está falando em nome do Senhor e naquilo que ele está trazendo o entendimento dele pelo Espírito Santo. Jesus não tratou dessa situação do incrédulo com o crente. Mas Paulo vai tratar agora pelo Espírito Santo. Né? Então, Paulo está dizendo, olha,
Se a parte, né, que é incrédula quer ir, então deixe ele ir. E você, o crente, né, o cristão, fica em paz, né? Então, o que a gente assim... vou fazer um fechamento aqui, depois então abrir para a gente conversar e tirar as dúvidas, né? Mas num resumo, o que nós temos com relação a esse assunto, né, o divórcio? Que é muito claro na palavra de Deus, que em situações específicas o Senhor diz que é justo que haja o divórcio. É justo. Mas da mesma maneira que o Senhor está dizendo que é justo, o Senhor está enfatizando da seriedade que é o casamento. Porque na época dos fariseus, né, se separava por qualquer motivo, e era qualquer motivo mesmo. Mas o Senhor está dizendo, né, que há uma seriedade, que quando Deus criou o homem e a mulher, Deus disse que eles estariam unidos, se tornariam uma só carne, e que o homem não deveria separar aquilo que Deus ajuntou. Então esse é o conceito do Senhor. Desde lá na criação, desde a criação, né? E mesmo na lei, o Senhor está dizendo da lei, e o Senhor vem estabelecer as condições, né, para que, pela dureza do nosso coração, né, se for necessário, como último recurso, não é uma regra isso aqui. O divórcio não é uma regra. Ele pode ser uma regra no mundo, né, naqueles que não têm Deus. Mas não é uma regra. Mas existe realmente esse remédio terrível, né, com vistas, né, vou fazer uma metáfora aqui, com vista apenas salvar a vida, como último recurso para salvar a vida. Então, o Senhor Jesus estabelece isso, Paulo também vai falar. Isso, né, irmão, nós estamos falando de uma maneira geral, muito abrangente. Agora, há casos e mais casos que nós devemos levar diante de Deus, e cada um tem que tomar, às vezes, uma decisão diante de Deus. E, certamente, nós não temos resposta para todos os casos, né? Tem casos e mais casos que acontecem. E se nós formos, né, ficar ligados como os fariseus também, a letra da lei, a letra da palavra, e não ao espírito da palavra, a gente pode também ser muito injusto. Nós podemos colocar fardos muito pesados sobre as pessoas, que como os fariseus faziam, Jesus disse isso, que eles colocavam vários fardos e nem com o dedinho mínimo eles queriam, né, ajudá-los a carregar aqueles fardos. Eles mesmos não suportavam aqueles fardos que eles colocavam sobre os outros. A Igreja Católica, por exemplo, a doutrina da Igreja Católica é que não deve haver divórcio, de maneira, em hipótese alguma, né? Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. É exigir muito além daquilo que a palavra de Deus exige. Mas também fique à vontade de cada um, como os fariseus, por qualquer motivo, né? Também é ir muito além daquilo que a palavra do Senhor estabelece. E joga por terra toda a seriedade, né, do matrimônio e do casamento, assim como Deus estabeleceu desde a criação. Então deve haver um coração muito tranquilo, né, da nossa parte. Primeiro, com relação a nós mesmos, a nossa situação, a nossa consciência diante de Deus. E segundo, com relação às pessoas, né? Nós devemos ser muito cautelosos, né, na nossa forma de pensar, não julgar, né? Nós vamos ver isso no Sermão do Monte. A palavra diz: não julgueis para quê? Para que não sejais julgados. A palavra do Senhor diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, nós temos que ter esse coração. Há cargas muito pesadas que a gente pode estar jogando sobre as pessoas. E nós podemos pegar essa palavra, o Senhor está falando, olha, eu vou dar um exemplo só, tá? Está dito aqui que é apenas, né, por adultério.
E aí, chega aquela mulher cristã, que ela todo dia é espancada em casa. Aí você vai dizer para ela o seguinte: não, querida irmã, confia, espera no Senhor, esse quadro vai mudar. Olha o peso que a gente estaria colocando, né? Lá no meu início, na minha consciência que eu tinha no início da minha caminhada cristã, eu diria isso para essa pessoa, viu? Mas hoje, com toda a paz no meu coração, eu não diria de maneira alguma, e muito pelo contrário. A encorajaria a resolver essa situação. Eu mandaria o rapaz para uma igreja, né? Para a igreja Maria da Penha. Vocês conhecem essa igreja? Para a delegacia, né? Então, certas circunstâncias, irmãos, nós temos que olhar a vida, aquilo que é da vida, aquilo que é importante, é o espírito da palavra do Senhor. Agora, eu falo isso com muito temor, porque muitos podem usar essa mesma forma que eu estou dizendo aqui para dizer: não, o espírito da palavra é esse, então eu me justifico nele, e também vai fazendo qualquer coisa, né? Então, irmãos, é muita cautela, né? Muita tranquilidade, muita sobriedade, sem qualquer julgamento, né? Pedir a graça de Deus, que Deus nos ajude. Paulo fala que os casados, ele diz aqui, né? Ele usa uma expressão aqui, deixa eu achar o versículo para vocês, mas que o casamento, né? Ele traz muita angústia, né? Aflições. Claro, a nossa vida, né, como um todo, ela é tão cheia de problemas, dificuldades, né? Desde que o pecado entrou na raça humana, tudo foi, né, degenerado, tudo foi estragado, né? Logo na primeira família, né, um irmão já matou o outro irmão, primeiro homicídio. Então, sabe, toda sorte de mazelas existe. Então há aflições, sim, no casamento, né, nos relacionamentos, pais com filhos, filhos com pais, cônjuge com cônjuge, e vai por aí afora. Mas a nossa missão é de olharmos para o Senhor, né, e pedir a graça de Deus. E nesse assunto, né, existe essa porta de saída, mas apenas como o último recurso. Como eu disse, usando essa figura de linguagem, né, é o último recurso para salvar o enfermo, para que ele viva. Do contrário, nunca deve ser aplicado isso, né? É o último recurso. Então, que Deus nos ajude, nos dê entendimento, né? Essa é a minha consciência e meu entendimento, muito pessoal. Como eu disse no princípio, né? Não estou falando no nome de ninguém e nem por ninguém. Estou falando por mim mesmo, e a responsabilidade do que eu falei aqui é minha mesmo, tá bom? Então eu vou parar por aqui.